Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à live de lançamento do livro Thomas Merton e a Teologia do Verdadeiro Eu. Esse livro é um convite para explorarmos novos horizontes de consciência, iluminados tanto pela psicologia e psicanálise quanto pelo misticismo cristão. Articulando diferentes saberes, Merton criou uma elaboração própria sobre os conceitos de verdadeiro eu e falso eu, que muitos consideram ser uma de suas principais contribuições para a espiritualidade cristã do século XX. Para conhecermos um pouco sobre o monge Thomas Merton e sua espiritualidade, bem como sobre a obra que está sendo lançada esse mês, convido o autor Nilson Perricet. Boa noite, Nilson, seja bem-vindo. Boa noite, Natália, boa noite aos amigos que já estão presentes aqui e aqueles que virão ou assistirão depois, né, em retrospectiva. Já vi no início alguns conhecidos, alguns mertonianos clássicos aqui, vi também um crismando meu, enfim, um pessoal bastante bacana que está prestigiando esse nosso evento. Fico muito feliz e dou as boas-vindas a todos vocês. Que bom, seja muito bem-vindo. O nosso outro convidado é o presidente da Associação Thomas Merton, Cristóvão Menezes. Seja bem-vindo, Cristóvão, um prazer ter você por aqui. Muito obrigado, Natália. Que bom estar aqui novamente com o Nilson, para a gente poder tratar do livro, um pouco da vida de Merton, né? Queria mandar um beijo para minha mãe que está me assistindo. Muito obrigada. Bom, qualquer dúvida ou problema técnico, a equipe de comunicação da Editora Voz está aqui no chat ao vivo para ajudá-los. Então, vocês podem comentar se tiver alguma dúvida e a gente vai respondendo aos poucos. Também no chat e na descrição desse vídeo você encontra as nossas redes sociais para não perder nenhum dos lançamentos da editora. O link para aquisição da obra também com 25% de desconto está aqui na nossa descrição. Basta acessar o site www.livrariavozes.com.br e quando estiver encerrando a compra, usar o cupom LIVE para obter o desconto. O chat também está aberto a perguntas para o nosso autor, que vai respondê-las ao término do bate-papo com o convidado. Então, você fica à vontade, pode mandar suas perguntas, que, na medida do possível, o Nilson vai respondê-las. Lembrando também que ele fez a gentileza de pedir para avisar que amanhã ele vai responder a todas as perguntas do chat. Então, mesmo que a gente não consiga fazer a pergunta aqui ao vivo, né, devido ao tempo, que às vezes se encurta um pouquinho, amanhã o autor estará disponível e vai responder as perguntas aqui no chat do nosso canal da editora. Bom, fiquem à vontade, agora a fala é com vocês. Então, eu gostaria de iniciar esse momento importante, primeiro com uma constatação. A Associação Thomas Merton, ela, desde 1996, ela vem desempenhando esse papel de divulgação da vida e obra desse monge, que é muito importante para a vida espiritual, a maturidade, o atingimento de uma certa mentalidade interior. E podemos dizer, e aqui eu preciso fazer esse registro, que o livro do Nilson é esse fruto maduro de uma associação, de uma entidade que está há quase 3 décadas fomentando esse trabalho aqui no Brasil. Então, Nilson, a primeira palavra que eu diria é de parabéns e de gratidão por ter, por meio de uma maneira indireta, a partir dos eventos que a Associação Thomas Merton promove, de retiros, de grupos de leitura, você ter se encantado por esse tema e ter nos ajudado com essa obra. Então, eu queria inicialmente fazer esse registro, né? A nossa associação que iniciou lá em 96 com o Valdeci e a irmã Maria Emanuel, ela tem esse momento ápice, né? A gente tem esse momento apoteótico com o lançamento do teu livro. Então, é preciso deixar isso registrado, que isso sirva para futuras publicações e incentive também a outros autores que queiram também produzir.
Se a gente pode começar, eu gostaria de iniciar, né, tendo em vista aqui no chat, a gente vê muita gente dos nossos retiros, né, inclusive gente de grupo de leitura, mas tem um ou outro que a gente não reconhece e entende que está aqui porque se interessou, ouviu dizer, né, que o Merton é esse grande mestre espiritual. Então, a pergunta que precisa ser posta nesse momento é fazer um breve esboço de quem é esse Thomas Merton, né? Em que momento esse homem chegou até a tua vida e por que se tornou relevante. Então, quem é Thomas Merton? Antes que a gente possa falar da sua obra, o que está por trás, o que ele escreveu. Tá bom. Obrigado, Cristóvão. Boa noite para você. Mais uma vez, boa noite para todos. Enquanto você falava, Cristóvão, eu ficava pensando aqui assim, hoje sou eu que estou aqui, mas pode ser qualquer outro mertoniano apaixonado, né? Eu vi, antes de começarmos o programa, já vários amigos conhecidos, mertonianos bem antigos, né? No sentido de já há mais tempo vem fazendo esse percurso, e certamente são pessoas com grande qualificação para falar sobre Merton. Quis o destino que hoje seja eu essa pessoa, mas certamente há muita gente qualificada nessa comunidade mertoniana que pode falar não só tecnicamente, como também amorosamente sobre Thomas Merton. Eu queria começar falando um pouco sobre isso. Quem se aproxima de Merton não se encanta apenas com o pensamento desse autor. Se encanta, talvez, sobretudo, com a história e a vida dele. Então, é quase que um apaixonamento mesmo que envolve essa comunidade mertoniana. E eu sou uma dessas pessoas que, em 2015, se eu não me engano, tive a oportunidade de participar do meu primeiro retiro, né, da Associação Thomas Merton, e me encantei. Me encantei, comecei a ler, comecei a me aprofundar, e hoje estamos aqui, né, compartilhando. E é uma alegria muito grande, exatamente pela possibilidade de nós estarmos juntos mais uma vez, não apenas nos retiros, como costuma ser, mas também online aqui, ver pessoas tão queridas, tão qualificadas participando aqui dessa nossa live. Mas como você bem disse, Cristóvão, temos pessoas que são iniciantes em Merton, são pessoas curiosas ou amigos meus pessoais, né, que não adentraram ainda dentro desse ambiente. Então, realmente vale a pena nós darmos um passo atrás, e antes até de falar do nosso livro, falar um pouquinho sobre quem é ele, né? Quem é esse Merton que vem cativando e vem criando apaixonados e apaixonadas, né? Falar um pouquinho sobre ele. Até porque, se existe um caso, né, em que a vida e a obra de um autor, elas se fundem, né, se confundem, se misturam, penso eu que Merton é um desses casos. É difícil nós olharmos para o texto e para a obra de Thomas Merton e não fazermos um paralelo, fazermos ganchos com a vida que ele viveu. Então, falar sobre a obra é falar sobre o autor. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o que ele escreveu, sobre o que ele produziu, né? E eu queria começar falando sobre um livro que é referência dele, que é Montanha dos Sete Patamares, que é exatamente uma autobiografia. Então vejam que a história de Merton, ela é tão impactante e ela seduz tanto, né, essas gerações todas que vêm lendo ele nessas últimas décadas, que um dos livros dele, que continua sendo best-seller, é exatamente o livro que ele conta a sua própria história. E eu penso que isso deve nos fazer refletir um pouquinho e pensar assim, caramba, como que um autor se impõe não apenas por aquilo que escreve, mas por aquilo que ele é. E talvez seja esse um grande diferencial do Thomas Merton, né? Porque quando nós olhamos para a história que ele nos conta, nós nos sentimos no lugar dele. Ele não é um autor que nós não sabemos sobre os seus antecedentes e apenas nos apaixonamos pelo seu texto e meio que o tornamos um mito para nós.
meio que fazemos dele alguém inatingível, alguém que está no alto de um pedestal, muito além de nós, né, que nos transcende. Muito pelo contrário, lendo a autobiografia do Merton, em que ele não se poupa nem um pouco, né, ele tem uma visão bastante crítica, bastante severa sobre a sua trajetória, uma coisa que me faz pensar esse autor, ele tem muita coisa importante para me dizer, muita coisa que vai me ajudar no meu próprio percurso, mas esse autor é uma pessoa como eu, é uma pessoa que começou um tanto quanto perdida, especialmente no que diz respeito à peregrinação religiosa, à história espiritual, né, na vida dele. Começou um tanto perdido, muitas vezes fisgado e provocado por estímulos que ele nem havia procurado, e aos pouquinhos ele foi fazendo esse caminho, ele foi se encontrando. Então, Merton, para mim, e creio que para nossa comunidade mertoniana, ele vai ter sempre esse diferencial de não ser alguém que nós transformamos em mito, mas uma pessoa de carne e osso, com virtudes, com defeitos, que dá passos para frente, que dá passos para trás, né? Mas sempre com muita sinceridade, com muita autenticidade, buscando o caminho dele para Deus. E talvez seja isso que tenha feito e continue fazendo com que tantos leitores se aproximem dele, porque essa é a nossa busca também. Né? Nós também queremos a nossa união com Deus. E seguir as pegadas de uma pessoa que usou metade da vida dele, 27 anos de claustro praticamente, fazendo esse caminho, fazendo essa busca, né, certamente pode nos ajudar a encontrar alguns atalhos. Não que nós vamos fazer o mesmo caminho dele, seguir os mesmos passos, mas podemos aproveitar alguns bons atalhos. Né? Então, acho que tudo isso nos ajuda a pensar em como essas pegadas que ele foi largando ao longo do caminho podem ser úteis para o nosso próprio percurso. Ainda com esse olhar novato, enquanto eu te ouvia, Nilson, eu fiquei imaginando daquele meu primeiro contato com o Merton, né? Inclusive, eu te mostrei o livro, o primeiro que eu comprei, que tinha a foto de Merton na orelha, que é justamente o Homem Algum é uma Ilha. E ter visto a foto de Merton pela primeira vez, isso há 2 décadas atrás, me dá uma sensação boa. Aí me vem a pergunta agora. Esse Merton, ele é de onde? Ele é daqui do Brasil? E aí eu queria que você me desse, não detalhadamente, porque a gente não tem tempo para essa noite, né? Mas assim, uma imagem panorâmica de sua biografia, de onde ele é, o que é que ele fez, e foi para onde, estudou. Queria que você me dissesse. Sua pergunta está perfeita, porque eu falei mais de como eu sinto o Merton do que especificamente sobre ele, né? Então a gente vai lá, mas eu queria ainda assim dar um passo atrás e dizer para você que pouco conhece Merton, para você que não leu Merton ainda, dizer o seguinte: se prepare para se surpreender muito positivamente. Você não vai estar diante de um autor qualquer ou de um autor passageiro. É um autor que, meio como chiclete, ele gruda na gente, né? Ele vai acompanhar a tua trajetória, a tua experiência. Agora, é claro que cada um de nós, em função do seu próprio percurso, faz um caminho, né, em que Merton pode ser um guia que vai nos acompanhar durante muito tempo, ou alguém que vai nos fornecer insights para buscarmos outros caminhos. Né? Então, isso é sempre importante ficar claro, para a gente também não endeusar Merton. Acho que a gente pode pensar assim: eu posso ter uma proposta de adentrar a mata e fazer uma trilha de 2 horas, porque isso me atende no momento que eu vivo hoje, mas eu posso também ter uma perspectiva um pouco mais ousada do que essa, de adentrar a floresta e passar uma semana e acampar ali dentro. Né? Então, a gente também precisa pensar assim: qual a minha proposta quando eu me aproximo um pouco de Thomas Merton, né? Eu quero fazer uma trilha, ou eu quero fazer uma grande jornada, né? E aí a obra de Merton, que é vasta, né, ela vai possibilitar que a gente faça tanto um caminho mais curto quanto um caminho um pouco mais longo. Para quem deseja um Merton com mais musculatura, né, que queira se aprofundar um pouco mais,
Eu recomendo, Cristóvão, os próprios trabalhos que a Associação Thomas Merton proporciona, né? Então, fazendo uma propaganda aqui rapidinha da associação, né? A Associação Thomas Merton tem um retiro anual, são retiros temáticos, né, que estão sempre tangenciando ou objetivando o pensamento de Merton, e isso é muito útil, porque você não apenas cria comunidade, né, criando comunidade você amplifica o teu saber, como você acaba tendo nas várias conferências que os retiros apresentam, a oportunidade de encontrar um Merton mastigadinho, né, e ao mesmo tempo naquela linha de retiros, né, que toque o teu coração, né, não toque apenas a tua mente, mas toque também o teu coração. A associação, ela organiza grupos de leitura, tanto das obras de Merton, quanto de textos sobre Merton, então também são oportunidades de aprofundamento, né? E, é claro, os vários livros, né, de Merton, eu vou falar um pouquinho sobre eles daqui a pouquinho. Mas voltando, então, à biografia, a bio oficial de Merton, né, os dados assim mais básicos. Merton nasceu em 1915, na França, e faleceu em 1968, na Ásia, uma viagem que ele fazia, né? Ele, nos primeiros 27 anos de idade, Merton foi um jovem como qualquer outro, ele não tinha nenhuma perspectiva de seguir a carreira religiosa, seguir a vida religiosa, muito pelo contrário, ele tinha ambições literárias importantes, ele queria ter prestígio, ele queria que os escritos dele, escrevia poemas, escrevia crônicas, ele queria que os escritos dele fossem reconhecidos, no sentido do talento, né, que estava por trás deles. Foi um jovem farrista, um jovem que teve muitas namoradas, que frequentava muitas festas, foi um jovem que se envolveu em movimentos estudantis, enfim. Então, Merton tem os primeiros 27 anos da vida dele muito parecido com qualquer jovem, né, como eu, como Cristóvão, ou como qualquer um de vocês. Os outros 27 anos dele, quase fechadinhos, ele viveu 54 anos, quase 54 anos, os outros 27 anos dele são dentro da vida religiosa. E eu acho isso muito importante, Cristóvão, a gente parar para sublinhar, porque, pensa, um homem vive 54 anos, quase que redondos, sendo que exatamente 50% deles numa vida secular, né, numa vida mundana, e os outros 50% dentro da vida religiosa. Isso dá a Merton um lugar privilegiado em relação a tudo aquilo que ele escreve. O que significa pensar que quando Merton escreve sobre as reflexões que ele faz sobre o mundo do lado de cá, né, do claustro, né, do lado de fora do claustro, ele está falando como alguém que tem conhecimento de causa. Não é como, vamos pensar assim, naqueles santos, né, mais tradicionais, que desde jovenzinhos já pensam em seguir a vida religiosa, né, já são praticamente religiosos na conduta que eles têm até poderem realizar os seus sonhos, e que acabam ficando bastante fora do mundo, né, já se preparando para o momento em que vão ficar na clausura, dentro da ordem monástica que eles vão escolher. Merton não. Merton, na verdade, ele até luta contra essa ideia, né? Se nós formos pegar a autobiografia dele, nós vamos ver um Merton bastante resistente a qualquer convite ou qualquer coincidências da vida que, de alguma maneira, o aproximam da religião, né? Qualquer que ela fosse. Então, esse homem, ele, quando olha para a vida secular, para a vida mundana, ele olha como alguém que viveu metade da vida dele nela. Por outro lado, quando Merton escreve sobre espiritualidade, ele também não é como o Nilson ou o Cristóvão, que se arriscariam a falar de espiritualidade, mas tendo um contexto, um ambiente muito urbano e muito secular, né, vamos chamar assim. Não, Merton viveu 27 anos, né, dentro do claustro, lendo, se preparando para dar aulas para os noviços, celebrando missas, enfim, estudando profundamente antigos autores. Então, quando esse homem fala de espiritualidade, ele está falando do alto da experiência de alguém que durante 27 anos, ou seja, 50% da vida dele, né, estava mergulhado, imerso nesse ambiente. Então, esse eu acho que é um ponto importante para quem começa a conhecer Merton, né? Você está diante de um homem que tem uma experiência de vida secular sólida, importante,
mas também tem uma vida espiritual, uma vida religiosa igualmente importante. Então, só isso já é um diferencial que nos ajuda a olhar para Merton como alguém qualificado para me dizer alguma coisa sobre mim, né, que vivo do lado de cá, né, mas que quero, de alguma forma, trazer a dimensão sobrenatural para a minha trajetória, para o meu percurso. É muito bom te ouvir falando sobre isso, Nilson, porque essa metade da vida fora do mosteiro e a outra dentro da vida religiosa, tanto de um lado como de outro, você tem riquezas. E aí, é a minha pergunta que eu quero te lançar agora. Diante de muitos admiradores, pessoas que são encantadas, se identificam com esse Merton, principalmente com esse Merton fora, que farrista, que tem toda uma vida mundana. Então, tem gente que se encanta com essa transparência dele, né? E aqui eu já estou colocando a minha admiração. O fato de Merton ter tido toda essa transparência em sua autobiografia e depois toda uma interioridade trabalhada em cima de uma verdade, e aqui eu quero colocar bem nítido esses dois polos, né? Enquanto riquezas. Então, eu estou vendo muita gente conhecida aqui no chat e me coloco também, assim como você, nós somos todos filhos de Merton. Então, qual é o espólio? Se a gente entrar com um inventário, o que é que a gente ganha? Qual é a herança? Qual é a riqueza que Merton poderia partilhar? O que é que ele tem para repartir com a gente? Então, saindo do terreno das nossas admirações por Merton e olhando objetivamente para aquilo que ele nos deixou, ou em outras palavras, se a gente pensar qual é o legado, né, que Merton deixa para a gente, um legado não subjetivo, mas um legado concreto, material, né? O que as novas gerações que não conheceram Merton, que não foram da época de Merton, que material existe de Merton para que elas possam conhecê-lo, né? Então, vejam, Merton ele era um escritor compulsivo, eu posso dizer assim. As más línguas até dizem que Merton ele não espirrava ou tossia sem escrever a respeito disso em algum diário dele, né? Então, Merton gostava muito de escrever, se expressava muito bem, teve uma formação sólida, né, para isso, é lógico, mas tinha um talento além da técnica, o que acabou fazendo com que hoje nós tenhamos cerca de 70 obras de Merton, né, publicadas, né? Não no Brasil, mas no geral, né? Merton publicou cerca de 70 obras. Os gêneros literários são os mais variados. Isso nos ajuda a pensar um pouco também na versatilidade dele, né? Então, Merton tem, de gênero literário, a própria autobiografia, já citamos aqui, A Montanha dos Sete Patamares, mas ele também tem ensaios, ele tem crônicas, ele tem uma correspondência, né? Um conjunto de cartas que ele trocou com intelectuais, né, de todos os campos, né? Não vamos pensar que Merton, trancado lá na clausura, né, no mosteiro, na abadia onde ele vivia, ele se fechou para o mundo lá fora. Não, Merton era um leitor compulsivo de livros de psicanálise, de psicologia, de filosofia, enfim, de literatura. Então ele bebia dessas águas, né? Tudo que vinha acontecendo lá fora, as grandes ideias que vinham circulando no mundo, ele absorvia através de livros e revistas. Então, para vocês terem uma ideia, existe o Centro Thomas Merton, o Thomas Merton Center, que fica na Bellarmine University, em Louisville, que é um centro exatamente para tratar dos materiais que Merton deixou. Eles têm catalogados cerca de 10.000 cartas que Merton trocou com personalidades as mais diversas. Mais ou menos, se a gente pensar no meio a meio, mais ou menos 5.000 cartas que ele escreve e 5.000 cartas que ele recebe. Então, vejam, eu não consigo imaginar o que é isso, né? Se eu parar para ler 10.000 cartas para fazer uma análise da correspondência de Merton, eu não teria tempo de vida, eu acho, para conseguir dar conta disso. Então, ele tem 70 livros, ele tem cerca de 5.000 cartas escritas por ele, isso as cartas que foram recuperadas, né? Vamos imaginar que também devem existir várias cartas aí
que foram feitas para leigos, para pessoas que não tinham nenhuma projeção popular, enfim, e que a gente não tem conhecimento, talvez viremos a conhecer futuramente, né? E tem os diários dele. Então, Merton também tinha essa prática de escrever sobre si. E toda essa escrita dele, né, alguns anos após a morte dele, conforme ele pediu em testamento, foram organizados e publicados em livros, em 7 volumes. Então, Cristóvão, é um manancial de informações, de textos, de reflexões, que me faz pensar que a gente vai ter ainda muitos livros publicados com esses materiais, ou sobre esses materiais, né? Quando eu falo que Merton tem cerca de 70 obras publicadas, eu estou falando só de obras da sua autoria, mas anualmente vários autores escrevem sobre Merton, né? Isso é algo que vem crescendo cada vez mais. Então, eu diria assim, esse é um legado sólido, né? Um legado robusto que Merton deixa para a gente. Ótimo. Deixa eu falar da produção brasileira também, né? Na produção brasileira, não. Os materiais de Merton hoje aqui no Brasil. A gente esteve conversando outro dia sobre isso. Hoje, desses 70 livros, né, de Merton, nós temos cerca de 15 que estão ainda em catálogo nas editoras. A metade, se eu não me engano, na própria Vozes, né, que é uma editora que sempre divulgou Merton desde as décadas anteriores e vem revitalizando isso, republicando as traduções. Então, hoje temos mais ou menos cerca de 15 livros de Merton nos catálogos, tanto da Vozes quanto de outras editoras. E temos livros sobre Merton, né? E eu até queria mostrar aqui um deles, que é o livro organizado pela professora Maria Clara Bingemer, que é Thomas Merton, A Clausura no Centro do Mundo. E é um livro muito bom, porque fala sobre Merton, mas sob o ponto de vista de vários autores. Então, são vários artigos acadêmicos sobre Thomas Merton. Temos gente aqui de altíssimo nível, Sibéris Pereira, que é autor dos textos mais densos aqui que nós temos no Brasil. O querido Marcelo Timóteo também tem um texto aqui muito legal. E aí, vejam só que interessante. Quando eu li esse livro hoje, que eu pensei de mostrar aqui para vocês, até em reconhecimento à importância desse livro, eu percebi como ele é parecido, a diagramação dele é super parecida com a do meu livro, do livro que eu escrevi. Então, eles são praticamente irmãos, olhem só. Então, sugiro que vocês comprem os dois e botem na estante assim, ó, vai ficar perfeito, ó. Aqui, tá vendo? É muito parecido mesmo. O tamanho, o número de páginas, enfim. A diferença é claro, né? O livro da professora Maria Clara é muito mais denso, muito mais profundo, o meu é menos, mas eu ganho pela foto do Merton, né? Que está muito mais bonito ele aqui do que no livro dela, né? Mas, enfim, são 2 livros muito, muito legais. Isso para dizer, então, que existe uma produção intelectual brasileira sobre Merton, né, que é uma coisa importante da gente prestigiar. Então, nós temos livros do Sibéris, como já falei, esse livro da professora, organizado pela professora Maria Clara, o livro do Getúlio Bertelli, alguns textos de Faustino Teixeira, né? Então, nós temos pessoas no Brasil produzindo conhecimento sobre Merton, e isso é muito, muito importante, porque é o brasileiro se apropriando, né, da ideia de um autor estrangeiro e, de alguma maneira, refletindo isso dentro da nossa realidade. Isso me faz pensar que Merton vai sobreviver, né, às nossas gerações. Eu queria complementar, Nilson, desses 15 hoje que estão no mercado, vendido hoje nos sites das editoras, também existe aqueles que estão fora do catálogo, mas que você encontra também nos sebos virtuais, né? Então, se a gente imaginar que desses 70 livros de Merton, cerca de 40 foram traduzidos para o português, e você ainda consegue encontrar um ou outro a preço bem acessível ainda na internet. Mas eu quero trazer aqui, porque foi dito dessa rica produção. Mas a gente sabe... Pode interromper um pouquinho, só para trazer uma nuance. É bem verdade, né? Nós podemos, e eu mesmo, né, complementei minha bibliografia de Merton aqui na minha estante, comprando
em sebos virtuais, né? Então, esse é um dado importante de todos saberem, né? É possível resgatar materiais antigos de Merton que não estão nos catálogos atuais. Mas acho que tem um ponto relevante aí que nós precisamos sublinhar, é que o fato de termos hoje 15 livros em catálogo de editoras significa que as editoras entendem da atualidade do Merton. Então, isso é muito significativo, né? Merton não é apenas o autor que eu vou encontrar na estante virtual, ou no sebo ali da esquina, né? Ele é um autor em que as editoras estão apostando na sua atualidade, na medida que elas continuam publicando ele. Então, esse ponto que eu acho fundamental, né? A gente também está trazendo aqui. E palmas para Vozes, que ano após ano tem soltado pelo menos 2 livros por ano, né? Em breve a gente terá aí A Vida Silenciosa, que se você procurar hoje, você não encontra fácil, né? Então, A Vida Silenciosa é um dos livros que está esgotado, que seria até objeto de colecionador, né? É o tipo do livro que aquelas pessoas que se sentem atraídas à vida religiosa, à vida monástica, leem para poder, porque ele é tão difundido como uma espécie de apostila que você previamente deveria conhecer antes de ingressar, né? O Pão no Deserto também virá, então a Vozes, ela realmente tem feito essa aposta editorial, colocando Merton como um dos seus principais autores. Mas aqui eu quero te pegar agora numa pergunta, Nilson. A gente está falando de um autor que morreu em 68. O que aconteceu em 68 para trás é relevante hoje, 2024? É atual? Porque tem certas questões que se tornam obsoletas. Ele viveu a época do Concílio Vaticano II, aquela transição, mas essa discussão já não está batida. O que é que ele traz de novidade? É relevante? É atual? Isso. Acho que a tua pergunta já foi um pouquinho respondida quando eu falei de como as editoras, que, claro, têm interesse comercial, não vão publicar Merton por caridade, então existe um potencial comercial nos textos de Merton, então isso ajuda a ter pelo menos uma bússola, né, ou um indicativo de que o material de Merton ele é considerado um material com seu interesse, né, e a sua atualidade. Acho que esse é um ponto que a gente já falou e eu estou repisando aqui. Mas eu acho que tem algo muito mais importante a trazer, Cristóvão. Fico pensando assim, um dos ganhos de Merton, a meu ver, é que ele, quando escreve tanto textos sociais, e por serem textos sociais, estão ligados a uma época, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, como os textos espirituais, ele está falando, ele não está indo em eventos datados, ele está procurando transcender o próprio evento e ver o que está subjacente, né, às motivações daqueles eventos. Vou explicar o que eu quero dizer aqui. Merton, então, tem um grupo de textos, são conhecidos como textos sociais, em que, por exemplo, ele fazia críticas muito severas à guerra no Vietnã. Então, Merton morreu em 68, ele já pegou aqueles movimentos, né, de guerra. E aí a gente para e pensa, sim, mas a guerra já acabou, né, lá atrás, né, há mais de 50 anos. Mas quando Merton escreve sobre a guerra do Vietnã, ele não está escrevendo, ele não está fazendo um material jornalístico sobre a guerra no Vietnã. Ele está preocupado em entender qual o movimento do coração humano que faz com que, diante de grandes divergências, ou diante de grandes visões de mundo, visões políticas, visões de gestão, né, faz com que os homens tentem resolver pela guerra. O que faz com que os homens resolvam seus conflitos pela guerra? Esse é um ponto que Merton traz como um grande questionamento. E se ele questiona a raiz disso, né, as conclusões que ele chega, as hipóteses que ele levanta, me interessam para entender as guerras que eu vejo hoje, né? Me interessa para entender a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, me interessa para tentar entender a questão de Israel, né, e a Palestina, enfim. Então, guerras não faltam e não faltarão. Quando Merton toca especificamente na guerra do Vietnã, porque era sobre o que todo mundo falava naquela ocasião,
Ele está tentando transcender a questão do fato da guerra e entender o nosso coração, né? Entender o movimento humano que tem a guerra dentro de si, que de alguma forma resvala para ela diante de situações que são grandes impasses. Quando ele trata da guerra do Vietnã, ele está tentando entender também qual é a máquina de comunicação alienante que faz com que pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância torçam por um lado ou por um outro, sustentando também a ideia da guerra, né? E isso acontece hoje também. Somos cristãos, mas se a gente parar e pensar, nós estamos apoiando determinado lado de uma guerra, o que de alguma forma também é fomentar a existência dessa guerra. Então, isso torna Merton atemporal, porque as perguntas que ele faz, aliás, as perguntas que ele fez lá atrás, são perguntas que eu me faço hoje também. Então, eu consigo ecoar, né, em mim aquilo que Merton pensou. Quando Merton ele critica a questão racial, né, e ele fala muito em Martin Luther King, né, naqueles momentos também muito tensos nos Estados Unidos com relação à discriminação racial. Quando ele está falando disso, ele também está nos perguntando sobre o que nos anima ou o que faz com que nós procuremos hostilizar aqueles que são diferentes de nós. O que faz com que a diversidade cultural, diversidade racial, diversidade no sentido mais amplo, ela seja algo que nos ameaça e que nós tentamos, de alguma forma, nos colocar numa posição superior, né? Então, quando eu olho os textos de Merton com relação à questão racial, eu estou olhando também para o contemporâneo. Então, tudo isso me faz pensar, né, que a atualidade do Merton está não nos fatos em si, que são objeto dos seus textos, mas as motivações e as reflexões que um cristão faz diante do horror da guerra, né, e diante do ódio da discriminação racial que ele via naquela época. No que diz respeito à espiritualidade, também, quando Merton toca nas questões espirituais, uma grande parte da obra dele vai ser para falar sobre a vida contemplativa. Merton também não está falando sobre pensamento religioso da sua época. Merton está indo lá para o passado, está olhando para o presente, está pensando no futuro e está trazendo questões atemporais. Pelo menos como eu compreendo, sabe, Cristóvão? Eu quando leio Merton falando sobre espiritualidade, eu não estou prendendo Merton à década de 60, eu estou trazendo ele para a ansiedade do meu coração de hoje, né? Estou trazendo Merton para a minha própria busca religiosa, estou trazendo Merton para as minhas dúvidas, né? E ele foi um homem de dúvidas. Então, é muito animador para mim, né, saber que esse homem que viveu 27 anos dentro do claustro, né, tão dedicado a tudo isso, esse homem teve dúvidas, porque eu também as tenho. Esse homem teve desertos, eu também os tenho. Então, quando Merton fala de espiritualidade, também, ele não está me interessando no sentido de fazer uma arqueologia religiosa, uma arqueologia da religião. Está me interessando porque ele está trazendo temas que são fortes para mim hoje, diante de mim mesmo e da minha própria história. Então, não acho que Merton seja um autor datado, não importa que ele tenha morrido em 1968, né? As coisas que ele diz são coisas que eu continuo pensando, me afligindo e buscando respostas até hoje. Muito bom, meu irmão. Queria fazer um registro. Nossa amiga lá de São Paulo, a Célia Urbano, faz aqui um comentário a respeito de uma das autoras que também escreveu sobre Thomas Merton, que é a nossa amiga Norma Nasser, lá de Juiz de Fora, que ela tem uma tese tanto de mestrado como de doutorado sobre Thomas Merton, né? Então, aqui, muito obrigado, Sérgio. Claro. E Thomas Merton numa leitura dialogal, né? Thomas Merton enquanto aquele homem que buscava no Zen budismo um caminho também para poder afirmar sua própria espiritualidade. Mas agora eu queria, Nilson, meio que a gente está perto, né? Nem já se passaram 40 minutos dessa nossa conversa, mas eu queria falar agora do livro, certo? Ok. A gente tem uma ideia agora de quem é esse Merton, de onde ele é, o que fez, né? E aqui o teu livro tem essa promessa de colocar a teologia do verdadeiro eu no centro da discussão.
Queria que você fizesse, por caridade, essa ligação da vida de um Merton, desse cara que passou 27 anos fora, numa busca frenética por si, e entra no mosteiro e tem como principal assunto ali no seu dia a dia essa interioridade em busca de si. E aqui eu queria entender, com a tua ajuda, aonde é que está esse Merton, um buscador de fora, que entra para o mosteiro e desenvolve, dá robustez a esse conceito de verdadeiro eu. Eu queria que você fizesse essa ligação. Tá bom. Vamos tentar falar de maneira resumida, em função do nosso tempo, mas lembrar que a Editora Voz está disponibilizando um curso, um mini curso, em 2 encontros, de 1h30 cada, então nós vamos ter 3 horas para poder entrar dentro dessa teoria, que tem a sua complexidade, né? Seria até essa ingenuidade nossa tentar trazer para quem nunca ouviu falar no termo, né, na teologia do eu de Merton, convencê-los em poucas palavras, né? Então tem uma densidade aí que é importante nós irmos degrau por degrau para conseguir apreciá-la devidamente, sem o risco de minimizar ou de supersimplificar o pensamento do Merton. E acho que é importante nós termos esse gesto de humildade e de reconhecimento a Merton, no sentido de que ele passa a vida dele, de certa forma, desenvolvendo essa questão da interioridade. Então, embora ele não tenha produzido... Aliás, ele nem criou o termo teologia do verdadeiro eu. Esse, na verdade, é um termo criado, ou pelo menos citado pela primeira vez, pela Anne Carr, que é uma de umas pesquisadoras, né, uma religiosa pesquisadora de Merton, que ela escreve um livro exclusivo sobre o pensamento de Merton acerca do verdadeiro e o falso eu. E mais ou menos como o esforço que eu fiz, né? Ela vai por um outro caminho, eu vou por outro, mas o esforço é o mesmo. E ela fala isso, né? Ela fala assim, se você garimpar na obra de Merton, você vai ver que ele transversalmente sempre falou sobre a questão do verdadeiro eu e do falso eu. A gente não vai encontrar nenhuma obra de Merton específica sobre isso, mas se a gente for garimpando a obra dele, nós vamos encontrar, né, várias referências a respeito. O que comprova o que você disse, Cristóvão. Na realidade, Merton sempre esteve com o radar dele, né, sempre esteve com antenas ligadas nessa questão identitária. Já era uma questão dele antes de ir para o mosteiro, para a vida religiosa, já era uma questão dele, ou seja, qual era a sua vocação, afinal de contas, por que ele existia, né, o que deveria ser o seu lugar no mundo, né, que é uma questão que a gente se faz também o tempo todo. Mas o mais interessante é que mesmo depois que ele vai para a vida religiosa e passa os outros quase 27 anos nela, é uma pergunta que ele continua se fazendo, que nos ajuda a pensar que a ideia de verdadeiro eu não é algo pronto, acabado, que a gente encontra e a vida paralisa. Não, conforme a nossa vida continua acontecendo, nós continuamos expostos ainda aos riscos do falso eu e continuamos sob o risco de nos afastar desse verdadeiro eu. Em linhas gerais, o que é isso, né? Verdadeiro eu e falso eu. Em linhas gerais mesmo, né? Pensem assim, Deus, quando nos cria, ele nos cria como se fôssemos portadores da sua palavra, que nós vamos encarnar aqui na Terra através da nossa vida. Então, é como se nós tivéssemos dentro de nós uma matriz ou um centro de coordenadas, que é a nossa identidade divina, que vai ser aquele motor propulsor que nos guiará para que nós materializemos e tangibilizemos aquilo que Deus espera com a minha vida, que vai ser diferente da vida do Cristóvão, que vai ser diferente de cada um de vocês que está olhando aqui. Isso seria, então, o que a gente chama de verdadeiro eu, ou seja, a minha identidade divina, o propósito pelo qual Deus me criou. Se a gente pegar algumas referências bíblicas, né, eu tenho aqui anotado, em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, tem uma fala de Deus para ele, profeta, em que diz assim, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei.
Se a gente entrar dentro da poesia desse texto, é como se Deus estivesse dizendo para Jeremias o seguinte: olha, antes de você ter o teu corpo de carne, eu já sabia quem você era e já sabia para o que você estava predestinado. Então, dentro dessa ideia bíblica, né, dentro dessa perspectiva mística, né, nós entendemos que nós, como imagem e semelhança de Deus, somos criados com algo que me dá a minha singularidade, ninguém mais tem igual, porque aquilo que eu vou encarnar na Terra vai ser diferente de cada um de vocês, e vice-versa. Então, eu nunca vou poder substituir o Cristóvão, qualquer um de vocês, e nenhum de vocês vai conseguir me substituir. Então, existe um verdadeiro eu, uma matriz divina dentro de mim, um centro de coordenadas que vai fazer com que eu vá, ao longo da vida, fazendo escolhas que vão me aproximar de me realizar, então, de concretizar esse verdadeiro eu. O que é o falso eu? O falso eu tem a ver com a nossa socialização. Quando a gente nasce, nós nascemos sob o patrocínio de um pai e de uma mãe, convivemos com um grupo de pessoas que, para nós, enquanto crianças, são extremamente poderosas, pessoas às quais, até para que eu sobreviva, eu preciso agradar, preciso compactuar, preciso negociar o tempo todo, né? E muitas vezes, exatamente para atender a expectativa do outro, atender a necessidade do outro, eu vou tomando decisões para a minha vida, às vezes até minha carreira profissional, mais em função do outro do que daquilo que é intrínseco a mim. Então, a gente vai criando camadas identitárias, né, muitas vezes totalmente distantes do nosso verdadeiro eu. O que, de alguma forma, faz com que, às vezes, a gente pense assim: parece que eu estou vivendo uma vida que não é a minha. Parece que a vida que eu estou vivendo é a vida de outra pessoa, poderia ser a vida de qualquer um, mas não sou eu, né? A gente, às vezes, vê isso na literatura, em novela, personagens se questionando com relação a si próprios. Então, a ideia do falso eu é: a gente acaba criando camadas identitárias necessárias para sobreviver no mundo social. Então, até aí, não há nenhum problema em relação a isso. É necessário a sobrevivência no mundo social. É necessário esses ajustes, essas adaptações, desde que, né, eu continue atento ao que diz o meu coração. Desde que eu continue tentando fazer mediações entre como eu consigo atender a vida social, mas, ao mesmo tempo, eu não deixe negligenciado aquilo que há de mais verdadeiro dentro de mim. Essa é a luta da vida, né? E essa foi a luta da vida de Merton, viu, Cristóvão? Então, por isso que é interessante começar a pensar na biografia dele antes de entrar na obra, porque Merton foi essa pessoa inquieta que sentia o tempo todo algo dentro dele, né, de grande insatisfação, que o impulsionava para caminhos que ele próprio se surpreendia com as ideias que vinham, como aquele momento clássico em que ele, do nada, diz assim: eu quero ser padre. Né? E ele próprio se surpreende com isso. Mas como assim, eu, padre? Né? Ele conversa com os amigos falam: isso mesmo, se é isso que você quer, vai lá. E aí, mas eu não acredito em mim como padre. Então, a vida de Merton é pontuada de situações em que ele vai, pouco a pouco, né, abrindo mão das suas falsas identidades, né, daquelas camadas que ele vai criando, né, ao longo da vida dele, para adentrar, então, um caminho, né, seguir, então, um caminho que vai levá-lo para mais perto da sua essência. O que não significa dizer que ele chega lá e se realiza, né? Ao contrário, ele vai, por exemplo, lutar parte da vida dele contra a imagem que as pessoas criam dele a partir da Montanha de Sete Patamares. Então, quem lê a biografia dele se encanta com aquele monge, com aquele rapaz, com aquela história tão bonita, né? Parece Santo Agostinho, né? Nas suas confissões, que conseguiu se converter, virou uma outra pessoa. E Merton fala, mas, de alguma forma, aquele rapaz sobre quem eu falo no livro, para mim já é um momento passado. Eu não sou mais ele, né? Eu vou evoluindo, eu sou outra coisa, eu tenho mais dentro de mim a procurar e a buscar. Então, a vida dele, a luta dele continua até o fim da vida. Só para fechar, né? O livro, então, ele vai exatamente por esse caminho. Ele tem um primeiro capítulo em que eu vou trazer os elementos da vida de Merton, em que esse conflito entre o verdadeiro eu e o falso eu vão ali naquele caldeirão, né? Num caldeirão cuja fervura vai ficando cada vez mais perigosa, né? Vai ficando cada vez mais quente. Então, eu procuro mostrar num capítulo como que, na forma de um estudo de caso, né, quem sabe,
como que, de alguma maneira, essas brigas entre o verdadeiro e o falso eu, elas vão se expressando, e como que a gente consegue fazer essas mediações, como Merton conseguiu fazer essas mediações. No capítulo seguinte, eu entro, então, no conceito do verdadeiro e do falso eu, e aí a gente tenta aprofundar, trazendo várias referências de Merton em toda a sua obra. E aí, os capítulos seguintes, né, são tentativas de buscar caminhos para essa conciliação entre verdadeiro e falso eu. Então, capítulo 3, ele vai tratar da peregrinação do falso ao verdadeiro eu, procurando ver de que maneira eu faço trabalhos interiores sobre o meu falso eu, para que ele não seja, né, uma amarra que me impede de exercer o meu verdadeiro eu. Então, traz ali algumas reflexões baseadas em Merton, muita coisa também da psicanálise e da psicologia, que ajudam muito. No capítulo 4, ainda dentro dessa peregrinação, a ideia é ver como é que eu faço, então, um trabalho sobre o meu verdadeiro eu. Então, a gente entra já dentro do terreno da mística, né? Então, a gente vai falar sobre oração, silêncio, recolhimento, meditação, contemplação. Então, a gente já entra dentro desse campo, né, mais religioso. E, por último, a gente tenta fazer uma reflexão sobre para onde me leva, então, o verdadeiro eu. O que acontece comigo, com a minha vida, o que muda para mim, na medida que eu consigo materializar, tangibilizar, né, trazer à tona aquilo que há de mais verdadeiro em mim. Então, são especulações em que a gente procura fazer, mas sempre também apoiado e baseado no Thomas Merton. Então, a ideia do livro é exatamente essa, é tentar pegar nos vários fragmentos em que ele trata desse assunto, organizando de uma maneira mais linear, mas nunca sendo um passo a passo, né, pessoal? Isso é importante ter essa honestidade de dizer, né? Nada seria mais contra Merton do que dar um passo a passo ou mapa da mina. Não existe guia para isso. Cada um vai fazer seu próprio caminho. Cada um vai encontrar suas próprias formas, né, de lidar com essa tensão entre o verdadeiro e o falso eu. O que eu tento fazer é trazer algumas pistas, algumas reflexões que Merton faz ao longo do caminho e que pode ser útil para uns, talvez não seja útil para outros, mas de alguma maneira nos provocam, nos instigam, né, e tentam nos fazer minimamente pensar a respeito disso. Ótimo, eu queria testar agora o teu poder de síntese. Meu amigo Potiguar aqui, o Leonardo e também a Catarina, estão interessados em como foi para você a escrita desse livro. O que é que veio? O que é que veio de dentro? O Nilson está nessas páginas também? Olha, esse texto ele foi escrito e reescrito inúmeras vezes, sabe, pessoal? A escrita dele começa entre 2018 e 2019, e a cada vez que eu me debruçava sobre esse texto, cada vez que eu lia Merton, eu pensava, nossa, isso tem tudo a ver com o texto, tem que ir para o texto. E isso mexia com o conteúdo de um modo geral. Então foram feitas inúmeras revisões. Quando a Vozes se interessou por esse projeto, ela trouxe várias ponderações, todas muito sensatas, que me obrigaram a voltar de novo para o texto, que eu já achava que estava finalizado, e fazer reelaborações. Isso foi um processo que durou 3 ou 4 versões novas. O que me fez pensar que, a cada vez que eu olho para esse texto, mais eu penso que dá para falar de uma outra forma ou trazer algum outro conteúdo. E se hoje eu pudesse pegar esse livro e não tivesse já publicado, né, eu fosse olhar ele de novo, eu escreveria outras coisas e talvez trouxesse novas reflexões. Por que isso, né? Eu fiquei pensando. E aí me veio a seguinte reflexão. Merton entra num terreno que é um terreno do indizível. Ele está falando de coisas que as palavras não conseguem traduzir. Claro que se Merton não consegue, muito menos eu, né? Mas esse eu acho que é um recado importante que quem fosse aventurar a ler o livro deve ouvir, que estamos entrando no campo da mística, estamos entrando no campo do espiritual, ou do sobrenatural, né, como a gente fala na Igreja Católica. No campo do sobrenatural, as palavras não contam nunca. Então, a minha insatisfação que fez com que tantas vezes eu revisasse esse texto é porque ele nunca vai dar conta daquilo que Merton tentou, de fato, nos trazer. Claro que indo à fonte a gente consegue ter muito mais concretude do que olhando esse texto que eu consegui escrever, mas mesmo na fonte em Merton a gente vai encontrar
muita incompletude, porque a gente está falando de algo que transcende realmente a nossa vida encarnada, né? E aí, assim, o que eu acho que vale a pena trazer é uma fala do Merton na introdução que ele fez à versão japonesa da Montanha dos Sete Patamares, né? Quando foi publicada no Japão, pediram a ele que fizesse uma espécie de prefácio, uma apresentação, e ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim: eu gostaria que as palavras que essa pessoa, que sou eu, escreveu aqui, na verdade, transcendessem o que eu próprio consigo compreender. Então, o que ele está dizendo, né? Ele gostaria que ele tivesse a felicidade de que aquilo que ele escreve falasse muito mais do que aquilo que ele próprio compreende. Porque esse é um fenômeno interessante, né? Você escreve muitas vezes e quando vai ler 5 anos depois, você fala, meu Deus, né? Que coisa impressionante que eu escrevi há 5 anos atrás. Você consegue enxergar algo que lá atrás você não tinha visto, mas está escrito e mais adiante você lê. Mas ele continua e diz: e gostaria que você, leitor, né, que vai ter acesso a esse material, lesse além de você próprio. Então é como se fosse um diálogo entre 2 verdadeiros eus. Que o verdadeiro eu de Merton, que escreveu aquilo ali, né, mais até do que ele próprio compreendia, e o verdadeiro eu do leitor, né, que está ali, muitas vezes inconsciente, né, conseguissem fazer com que a química do resultado desse texto, de alguma forma, falasse muito mais do que as palavras estão dizendo. Então, a minha relação com esse texto, Cristóvão, é isso, é um texto incompleto, é um texto introdutório, é importante dizer isso, não é um texto de grande profundidade, é um texto introdutório, mas eu quero crer que nele, né, se encontra, a partir da leitura de quem for se aventurar a lê-lo, muito mais do que as palavras que estão escritas ali. Porque eu acho que, no fundo, se trata disso mesmo. Nós estamos todos buscando os impossíveis do mundo sobrenatural. Merton é culpado disso, né? Eu culpo por nós estarmos aqui falando sobre coisas que a gente fala sem compreender completamente, né? Mas a esperança de que, falando e estando junto com amigos, a gente consiga transcender as nossas próprias limitações. Maravilha, maravilha tudo isso que você disse, porque casa muito com a minha impressão sobre a obra e com aquilo que eu recebi como partilha de um amigo lá do Paraná, de Guaratuba, o Luizinho. Ele partilhou comigo que o livro, ele concluiu a leitura nessa manhã, até para se preparar para essa live, ele disse que o livro ele não causa estranheza nenhuma naquelas pessoas que estão na busca verdadeira por essa liberdade interior, que caminha solidamente nesse terreno da interioridade e que faz uma busca sincera, né? E que vai colhendo os frutos dessa busca sincera. Então, eu acho que o teu livro traz essa certeza, né? Primeiro, de uma familiaridade, né, com o autor, com o tema, e é por isso que eu acho que surgem essas perguntas, né? Qual foi a sua experiência? Então, nós temos em você, Nilson, um fenômeno, porque falar dessa interioridade, falar de uma maneira bastante clara, o tema não é fácil, mas você consegue dar um toque de leveza e faz com que o leitor diga, tá, eu vou percorrer esse caminho, eu quero fazer também a experiência. Então, eu acho que a grande felicidade do livro, que o livro traz, é esse tesouro, né? De caminhar seguramente por meio, com a condução de um grande mestre espiritual. Eu estou muito satisfeito de estar aqui partilhando esse momento contigo e digo novamente, é um grande marco para a Associação Thomas Merton. Essa entidade, ela atinge a sua maioridade com a publicação dessa obra, que é fruto da sua participação, claro, e fruto também do tempo em que Dom Bernardo Bonovitz passou conosco, né? Pregando retiro desde 1999, o último retiro em 2018, e sobre esse tema específico do verdadeiro eu em 2014. Então, essa parceria, essa paternidade espiritual que Dom Bernardo exerceu para com a Associação Thomas Merton, o seu livro me faz ter essa compreensão de que a nossa entidade atinge uma maturidade,
O seu livro, Nilson, e aqui eu encerro a minha fala, é o fruto maduro com muitas sementes. E essas sementes vão e haverão de se espalhar. Eu queria aproveitar essa tua referência a Dom Bernardo para dizer que o meu primeiro contato com o tema do verdadeiro e falso eu foi exatamente em função do retiro que ele deu em 2014, em que ele brilhantemente, né, transformou em 4 ou 5 conferências tudo que eu falei em 176 páginas, ele fala em 15 e com muito mais profundidade, né? Então, realmente é fundamental que nós tragamos o nome dele para cá, né? Para esse nosso fórum. Muito obrigada, Nilson, Cristóvão. Acho que eu falo por todo mundo que está aqui ouvindo a gente, que a gente ficaria aqui mais um tempo, continuando essa conversa, ouvindo mais de vocês, a experiência de vocês e, claro, da vida do Thomas Merton. Essa nossa conversa ela continua nos dias 26 de abril e 3 de maio, no curso sobre o livro que será oferecido pela editora Vozes. Os encontros são gratuitos e as inscrições podem ser feitas através do link que está disponível aqui na tela e no nosso chat. Nilson, o que a gente pode esperar desses encontros? Então, a gente vai ter uma oportunidade, um tempo mais longo para se debruçar sobre a teoria, né? Então, hoje a ideia foi falar um pouquinho de Merton, um pouquinho do livro, um pouquinho do conceito, mas a gente vai se debruçar mais no conceito de verdadeiro e falso eu e em caminhos que Merton vislumbrou para nós nos aproximarmos a essa vivência, né, do verdadeiro eu de maneira mais plena. A gente vai fazer esse caminho em 2 encontros de 1h30. Espero seduzi-los a ponto de vocês terem interesse de ir para um caminho de mais profundidade que é a própria leitura do livro, né? Nada vai substituir a densidade de um livro que traz o tempo todo Merton falando, né? Na realidade, a ideia do livro é dar voz a Merton para falar sobre essas questões. Então, o livro vai muito por esse caminho. E a gente vai tentar fazer essa síntese nesses nossos próximos 2 encontros. O que eu acho interessante acrescentar é que a possibilidade de interação com o público, né, tão qualificado que vai fazer o curso pode trazer outros insights, né, que nos ajudem a todos nós, ou alguns doidos de nós, a pensar em fazer um aprofundamento desse tema, né, que um livro certamente nunca vai esgotar. Bom, então fica o convite para você participar do nosso curso gratuito e que fica gravado. Então, se você se inscrever no curso, além de participar ao vivo, pode rever a aula através de um link que você vai receber no seu e-mail posteriormente. Além desse encontro de hoje, desses mais 2 encontros que a gente vai ter no curso, aberto a todo o Brasil e as pessoas de fora do Brasil também que queiram participar, no dia 19 de abril, uma sexta-feira, o Nilson PRC vai lançar o livro Thomas Merton e a Teologia do Verdadeiro Eu, que inspirou essa conversa presencialmente na Livraria Argumento, no Rio de Janeiro. É a oportunidade para vocês autografarem os seus livros e desfrutarem de um momento com o autor. O evento é gratuito, aberto ao público e terá início às 19 horas. Mais informações também no chat e na descrição desse vídeo. Dia 19 de abril, uma sexta-feira, na Livraria Argumento, no Rio de Janeiro. Você é nosso convidado. Por hora, nós queremos agradecer ao Cristóvão pela gentileza e disponibilidade em participar desse encontro. Muito obrigada. E, claro, pelas suas palavras gentis, direcionadas não só ao Nilson, mas a Vozes também. Eu agradeço o convite, Natália. Sempre é um prazer estar partilhando a tela com o Nilson, conversando sobre Merton, que é o assunto quente do momento. Me parece que a vida espiritual, a interioridade, ela é relevante mais do que nunca nesse momento de vida atribulada, corrida. Então, a gente precisa parar e dar atenção ao que realmente importa. Muito obrigado. Boa noite. Ok, da minha parte, mando também meu abraço e espero que o pessoal do Rio, se puder aparecer lá para a gente dar grandes abraços, vai ser uma grande alegria para mim. Beijo aí para todos.
Nilson, a gente também quer agradecer a tua disponibilidade e atenção com a divulgação do livro, né? Desde que nós fizemos uma primeira reunião de divulgação, já são aí 4 eventos que nós organizamos. E, é claro, quero parabenizá-lo novamente pelo lançamento. Se você quiser deixar de mensagem para o nosso público. Obrigado. Então, é isso mesmo. Fico feliz aqui estou vendo aqui cerca de 40 pessoas participando aqui da nossa live. Espero que outras pessoas que não puderam vir hoje possam também assistir. Não pelo livro, não pela live, mas, sobretudo, pela oportunidade de conhecer um pouco mais Thomas Merton, né? Ele faz muita diferença na minha vida, certamente faz muita diferença na vida dos demais mertonianos, e queremos que faça diferença também na vida de cada um de vocês. Agradecemos também todo o público que nos acompanhou. Lembramos do cupom LIVE, que oferece 25% de desconto nos livros da editora Vozes, no site www.livrariavozes.com.br. Fica o convite para curso nos próximos dias 26 de abril e 3 de maio, com o link de inscrições aqui na nossa descrição do vídeo, e também para o lançamento na Livraria Argumento, no Rio de Janeiro, no dia 19 de abril. Desejamos uma excelente leitura do livro e até a próxima!